Hoje eu vou falar sobre tebori e lâminas, tá? Ou agulhas de tebori. A gente não chama as agulhas do tebori de agulha, nós chamamos de lâmina, porque na realidade elas são um agrupamento. Jeane, seja bem-vinda à nossa live. Hoje eu vou falar, como eu estava explicando aqui, eu vou falar sobre lâminas e tebori, tá? Que são materiais, o material principal que a gente utiliza para fazer a técnica de microblend. E aí eu vou explicar para vocês o que são as lâminas, como elas são compostas, como que a gente utiliza, os tipos de tebori, como a gente manuseia os tebores, tá? Então vai ser uma aula completa, porém uma aula um pouco mais curtinha, que é para não ficar um assunto muito extenso, tá? Então eu vou começar a aula e a aula de hoje eu vou falar, como eu estava falando, né? A lâmina do tebori, ela é composta por várias agulhas. Por isso que algumas pessoas chamam de agulhas e outras pessoas chamam de lâmina. Segunda coisa, essas várias agulhinhas em agrupamento, quando a gente vai fazer a incisão, quando a gente vai fazer o procedimento, ela fica com o poder de cortar, né? Diferente da agulha do dermógrafo, que ela perfura. Esse agrupamento, a forma que essas agulhas são agrupadas, elas nos permitem fazer pequenos cortes. Então, por isso que nós chamamos de lâminas. Mas as lâminas do tebori nada mais são do que um agrupamento de agulhas, tá? Eu tenho dois tipos principais de lâminas, tá? Eu separei aqui para poder explicar para vocês. Eu vou colocar a imagem aqui e vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo enxergar bem essa imagem ou se eu apagar a luz fica melhor. Pera aí. Vocês estão conseguindo visualizar minhas agulhas? Minhas lâminas, né? Eu tenho a douradinha aqui e tenho a branquinha. Tá dando para visualizar melhor? Tá? A lâmina dourada, ela é uma lâmina hard. A lâmina branca é uma lâmina flex. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dois tipos de lâmina, tá? A lâmina flex, ela é uma lâmina que o próprio nome já diz, ela é flexível, tá? As agulhinhas entre si, elas são dispostas dessa forma e as agulhas entre si, elas se movimentam. Por isso que elas são chamadas de flex. A hard, por sua vez, que é a douradinha, ó, tá? Que é a dourada, como vocês podem ver, ó. Ela é toda de ferro. Então, ela não é uma lâmina que se movimenta, ela é uma lâmina mais durinha, ó. Ela é uma lâmina que a gente não consegue ter maleabilidade. Em compensação, a flex eu já consigo movimentar, ó. Ela é mais molinha, tá? Então, são os dois tipos de lâminas principais que a gente vai encontrar em nível da composição. A lâmina flex, ela é uma lâmina indicada para peles mais finas, peles maduras, peles mais sensíveis e mais delicadas. A lâmina hard, por sua vez, por ela ser mais rígida, por ela ser uma lâmina mais dura, mais compactada, ela é indicada para peles mais grossas, para peles oleosas, onde a gente precisa, no caso da pele oleosa, a gente precisa que tenha uma maior certeza, maior precisão do local onde está sendo implantado o pigmento, porque a pele oleosa ela é um pouco mais difícil de fixar o pigmento. E peles jovens, normalmente peles jovens, elas são peles mais rígidas, porque tem um excesso de colágeno, um excesso de elastina. Para peles negras também, que são peles mais resistentes, que tem muito colágeno, muita elastina, a gente indica também as lâminas hards. Nos demais casos, a gente utiliza a flex, tá? Que é a lâmina mais flexível.
Ah, mas então eu não posso usar uma flex numa pele jovem, eu não posso usar uma flex numa pele oleosa? Pode, mas são indicativos. Eu tô falando do que é indicado uma e do que é indicado outra. Além dessas duas especialidades, né, da hard e da flex, os tipos de lâmina que existem, a gente tem a variedade das agulhas. Então, a gente vai ter, por exemplo, 14 flex, 12 flex, 9 flex, 7 flex e assim por diante. Termina em 7, acho que vai até 18 as flex. E a hard também. O que diferencia o tamanho, tá? Das lâminas. Eu vou colocar aqui bem pertinho para vocês, ó. Tá? Essa daqui é uma 7 flex, essa é uma 9 flex e essa é uma 12 flex, tá? A 12 flex eu vou criar com as lâminas de 12, 14, fios mais longos e um pouquinho mais grossos. Com a de 9 flex, eu vou criar fios intermediários e um pouco mais finos. E com a de 7 flex, ó, gente, ela é bem pequenininha, tá vendo, ó? A 7 flex, eu vou fazer acabamentos. Então, aqueles fiozinhos que eu preciso colocar pequenininho no meio, entre dois fios, eu vou utilizar a 7 flex. Ah, a hard a gente tem esses tamanhos? Não, gente, a hard a gente vai encontrar tamanhos maiores, porque a hard ela vai ter 9 flex, 12 flex, 14 flex, tá? São as mais fáceis de achar. Elas são mais grossas, também servem para compor fios mais grossos e mais longos. Olá, Edi, tudo bom? A Mari Maria, seja bem-vinda também. Hoje a gente está falando sobre lâminas e tebores. Eu comecei explicando aqui sobre lâminas, tá? Além das lâminas, das observações que a gente tem que fazer, da lâmina flex ou hard, existe dois tipos de lâmina, três na realidade, né? Eu vou mostrar aqui para vocês que a gente pode utilizar e encontrar no mercado. Então, a gente tem aqui, ó, a lâmina chanfrada, tá? Onde ela tem uma parte menor e uma parte maior. Ela faz isso aqui, ó, no conjunto dela. Empresta para mim uma caneta, só para eu poder desenhar aqui para vocês, tá bom? Porque aí fica mais fácil de eu mostrar. Só um minutinho. Então, a gente tem aqui tipos de lâmina. Vou desenhar aqui rapidinho. As lâminas chanfradas. As lâminas em U. E as lâminas retas. E as lâminas retas. Tá? Ó, conseguem visualizar? Lâmina chanfrada, lâmina em U. Esse meu U aqui tá meio... Ó, lâmina chanfrada, lâmina em U e as lâminas retas. Essas retas, elas podem ser de uma fileirinha de pelo, de agulhas, ou duas fileiras, que são as que nós chamamos de double lines, que quer dizer duas linhas, que é essa lâmina aqui, ó, tá? Vocês podem verificar, ela é reta, deixa eu ver aqui se fica melhor para vocês visualizarem. Ela é reta e ela tem duas fileirinhas de agulhas. Então, essa daqui é uma de 6 pontas,
onde ela tem 8 na frente e 8 atrás. Elas ficam assim, ó, dispostas dessa forma. E esse tipo de agulha, as double lines ou as agulhas planas, que nós chamamos, que são as agulhas retas, né, que é essa agulha aqui, elas são agulhas onde a gente trabalha a técnica de sombreado. Peraí, ligar aqui um pouquinho. A gente trabalha as técnicas de sombreado, as técnicas shading, tá? Enquanto a DIU e a chanfrada, a gente consegue trabalhar fios. A DIU, a gente consegue fazer fios mais curvos, a gente consegue fazer um trabalho mais delineado. A chanfrada, a gente faz os fios mais curvos sem ser o em S, os fios mais tradicionais, os curvos. Enquanto que com a U a gente trabalha os fios em S, os fios ramificações, essa parte, tá? E as agulhas, além dessas, a gente já ter falado do tipo flex hard, da gente ter falado dos formatos, ainda a gente encontra no mercado, é que eu tô sem elas aqui, a round, que são agulhas redondinhas, que a gente, para também trabalhar a técnica shading, a gente encontra de 3 pontas, 9 pontas, 21 pontas, e quanto mais pontas essa agulha tiver, mais esfumadinho, mais sombreadinho vai ficar o seu procedimento. Quanto menor a ponta, mais compactadinho vai ficar o teu procedimento. A de 3 pontas e a de 9 pontas eu costumo usar para fazer um sombreado entre os fios, tá? Mas isso eu consigo também com a double line. Então, eu trabalho bastante com a double line. Ó, a Fada tá perguntando quantas lâminas eu posso usar em um procedimento. Então, vamos lá. Em relação a essa pergunta que ela fez, eu posso, dependendo da técnica que eu for usar, eu posso usar de 2 a 3 lâminas. Se a minha lâmina é de procedência, tá? Eu sei a qualidade, eu sei de onde ela vem. Às vezes eu consigo usar, dependendo da técnica, de 1 a 2 lâminas, tá? Por exemplo, se eu vou fazer uma sombra com fios, eu vou usar uma double line e vou usar uma flex, por exemplo, chanfrada, para fazer os fios. Se eu vou fazer fios altos e baixos, eu posso trabalhar, por exemplo, com uma chanfrada 12 flex e uma chanfrada 7 flex para criar fios fininhos e dar volume. Se eu for trabalhar só com fios, eu posso usar. Mas o que é importante a gente se atentar? Lembra que eu falei na aula passada, quando a gente fala de produtos, que às vezes é importante a gente comprar produtos com Anvisa, porque a gente sabe da procedência, que tem... Oi, Ângela! Seja bem-vinda! A gente tem as lâminas que elas vão perdendo o corte, e aí a gente percebe que elas começam a arranhar, que elas começam a ficar... prender na pele, então aí é a hora de trocar. Então por isso que eu falei, pode ser que em determinados momentos você perceba isso, talvez você use uma lâmina para sobrancelha direita, uma lâmina para sobrancelha esquerda, né? Ou dependendo do procedimento, você vai usar uma mais larga, uma mais fina, uma de sombreado e uma lâmina de fios. Então tudo vai depender do procedimento que você vai realizar, tá? Ah, Cris, eu vou fazer só fios, a tradicional, a clássica de fios. Então, você vai trabalhar com uma agulha, se ela for de boa procedência, você consegue fazer as 2 sobrancelhas com uma agulha. Se ela não for boa procedência, começar a aprender, provavelmente você vai ter que trocar, então você vai usar 2 agulhas, tá? Então, essa é a diferença. Outra coisa que a gente tem que se atentar em relação às agulhas é que existem... espessuras diferentes, tá? A gente tem a regular, a gente tem a nano, a gente tem a micro e a gente tem a fine. Cada uma tem uma medida diferente. A regular, ela tem 0,25 milímetros e é a que a gente encontra com maior facilidade. Normalmente, ela se apresenta com a embalagenzinha branca, tá? Depois a gente vai ter as nanos, a fine. Aí o que vai mudar? É a espessura.
elas vão variar de 0,16 a 0,20. A Fine é 0,20, a Nano é 0,18 e a Micro é 0,16. Ah, como que eu vou saber isso? Quando você for comprar, você vai pedir para o seu fornecedor. E o que que isso implica? Quanto mais fina a espessura da sua lâmina, mais fino vai ser o seu fio. Menos agressão ele vai gerar na pele. A probabilidade de uma fixação se implantado na camada correta é maior, porque ela gera o quê? Menor processo inflamatório, tá? Então, isso você tem que ter atento na cabeça. Normalmente, elas vão se apresentar em cores diferentes, ó. Essa aqui, por exemplo, ela é azul, ela é uma nano, tá? Aí tem a que se apresenta em vermelho, tem a que se apresenta em verde e tem a que se apresenta em azul. Isso depende de fabricantes, tá? No geral, a Hard e a Flex sempre vão ser brancas e dourada, tá? A Hard também você encontra na cor prateada, mas a maioria que a gente encontra ou é a branca ou é a dourada. Branca para Flex regular, dourada para hard, tá? Na chanfrada, eu também posso encontrar ela no tom azul. Lili, você perguntou, a cor diferencia alguma coisa? Sim, Lili. A branca, ela implica que ela é a flex, que é a agulha que é flexível. A dourada, ela é a rígida, que é a que a gente chama de hard. Aí dentro da linha da flex, a gente vai ter as variações de tonalidade de acordo com a espessura, tá? Então, essa branquinha aqui a gente chama de regular, ó, tá vendo? Ela é branquinha. A gente chama de regular, ela tem uma espessura de 0,25. E aí depois tem as outras cores. É azul, verde, vermelha e acho que é amarela, se eu não me engano. Mas vai de acordo com o fabricante. Então você tem que perguntar para o seu fornecedor quando você for comprar se você quer a mais fina ou a mais grossa. E aí ele vai te mandar a fina ou a grossa. Mas se eu não me engano, a azul é a Fine. A verde é a Nano e a amarela ou vermelha é a Micro, tá? Depois eu posso até ver e fazer um relatóriozinho, botar no Insta para vocês darem uma olhada com essas cores, as cores e as espessuras, com mais exatidão para vocês. Porque quando eu peço e eles mandam e aí eu peço já específico, tá? Mas elas diferenciam sim. Então, quando você precisar comprar, e a double line, ela sempre é amarela, tá? A double line é a lâmina reta e ela tem 2 camadas de lâmina fazendo isso aqui, ó, tá? Então, essa daqui é uma double line de 16, tem a de 21, tem de várias. E elas são dispostas dessa forma e serve para fazer sombreado, tá? Então, alguma dúvida em relação às lâminas? Quanto menor a lâmina, mais fininho e curto os fios vão ser formados. Quanto maior a lâmina, quanto mais agulhas tiverem nessa lâmina, mais grosso e mais longo você consegue criar os fios, tá? Recapitulando, as lâminas hards, elas são para peles mais grossas, peles mais jovens e peles negras, porque tem uma maior quantidade de colágeno e elastina, tá? Então, são peles mais resistentes. A flex, ela é indicada para peles mais sensíveis, peles maduras, que são peles mais finas. Então, elas exigem menos força e menos agressão a gente utilizando uma lâmina flexível. Mas não quer dizer que você não possa usar a lâmina flex numa pele jovem ou numa pele com colágeno, numa pele mais grossa. Pode também, porque tudo vai depender do seu domínio da técnica, tá? Então, vou falar agora sobre
tebores, os nossos amiguinhos. Para quem não conhece, esse aqui é um tebore, eu vou mostrar o rosinha, que ele fica mais fácil para vocês verem. Esse aqui é o meu tebore, tá? O tebore, ele é composto por uma caneta, tá? Que a gente chama de corpo, e ele tem uma cabeça e, vamos dizer assim, um pescocinho. E eles se encaixam e rosqueiam. E é através dessa abertura aqui, ó. Peraí, estão conseguindo? Isso, através dessa abertura aqui, ó, é onde a gente faz a inserção da agulha. E aí eu consigo abrir mais ou fechar, ó, aqui eu tô abrindo mais. Eu deixo ela bem abertinha, ó, ou eu fecho e deixo ela bem juntinha, ó. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Ó, aqui dá pra ver melhor agora, tá vendo? Tá fechado. Eu posso ter, eu encontro no mercado, gente, tebore de todos os tipos, tá? Eu gosto desses de inox, alumínio, ou tem vários tipos que possam ser esterilizados, tá? E aí a gente esteriliza com material na autoclave, ó. A gente desmonta ele, ó, tô desmontando aqui, ele é de rosquear. A gente faz a higienização dele, a desinfecção, põe na embalagenzinha lacrada e põe na autoclave. E aí a gente pega a embalagem assim, ó, na frente da nossa cliente. Aí abre a embalagem e tira e monta na frente dela para ela ver que você tá pegando um material que foi esterilizado. Então isso já é um diferencial bem legal, tá? Existem tebores mais grossinhos, como esse aqui. Existem tebores mais fininhos, como esse aqui. Existem tebores que essa frentinha aqui é mais retinha, tá vendo? E existem tebores onde a frente aqui, ó, ela cria tipo uma pontinha. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Ó, cria uma pontinha. O posicionamento que a gente vai colocar a agulha, eu vou mostrar para vocês também. Mas só para vocês verem aqui, ó, a gente abre a lâmina, olha como ele fica bem abertinho, tá vendo? E a gente encaixa a lâmina aqui. A lâmina chanfrada a gente insere de uma forma, a double line e a U a gente insere de outra forma, tá? Além desses de inox que a gente pode esterilizar, lembrando que mesmo eles estando esterilizados, é ideal a gente encapar ele com papel filme, tá? Para ter uma proteção melhor. A gente encontra também no mercado tebores que são plásticos, tá? Tem uns muito bonitinhos que eles têm cristalzinho, pérolazinha. Esses tebores que são plásticos, nós não podemos levar à autoclave a parte de pega, mas a gente pode levar para a autoclave a parte do cabeçote e o corpo, o pescoço, tá? Então a gente esteriliza essas duas peças aqui, que são as peças que vão entrar em contato com a pele da nossa cliente. E o restante a gente faz a desinfecção. Aí você pode utilizar um Germ-Heal, você pode usar algum produto da sua preferência para desinfecção, tá? Então, isso é bem legal e é bem importante. Existe também tebores com duas cabeças, tá? Esse aqui, ele é um tebore que ele imita um pouco o tebore da Fibrowns, que a gente coloca a lâmina aqui e ele vem com apoio. E aí a gente roda ele na pele com a lâmina aqui para fazer o corte, né, o nosso fio. E aqui ele tem do outro lado, eu vou abrir para vocês verem, uma ponta como a do outro, porém ele, se vocês repararem, no centro dele, ó, bem aqui no meinho, ó, ele é arredondadinho. Por que que ele é arredondado? Para encaixar as lâminas round, que são as lâminas redondinhas. Então, com esse tipo de ponta, a gente encontra esse tipo de ponta em tebores assim também, tá?
Então, olha, com esse tipo de ponta aqui redondinha, eu consigo utilizar a chanfrada, eu consigo utilizar a double line e eu consigo utilizar a round. Nessa, Cris, mas essa daqui você não consegue colocar a round? Até consegue, gente, mas ela pode ficar, se mexer, por quê? Porque ela não tem um centro que acople no corpo da agulha, tá? E esse daqui eu já tentei várias vezes, não me adaptei. Talvez eu teria que fazer o curso para poder aprender a trabalhar com esse lado aqui. Mas na época eu vi o Tebori, achei super legal. Falei, vou comprar para experimentar, porque eu tinha visto alguns vídeos, mas não é tão fácil utilizar esse tipo de Tebori, tá? Mas falando para vocês, quando vocês têm um Tebori duas pontas, evitem usar os dois lados no mesmo procedimento. Mas não é feito para isso? Mas por que eu vou falar? Principalmente quem tá começando. Quando a gente vai fazer o procedimento, a gente costuma chegar muito perto e você vai estar com uma lâmina aqui. E essa lâmina vai estar passando perto do seu rosto. Então, pode enroscar na máscara, pode encostar no seu rosto e pode contaminar e se você não tomar cuidado, ainda pode te machucar, tá? Então, a gente normalmente é preferível você trabalhar com dois tebores, com lâminas diferentes, do que trabalhar com um tebore e as lâminas no mesmo lugar, tá? No mesmo equipamento. Outra pergunta que me fizeram foi assim: quantos tebores eu preciso ter para começar a trabalhar? Quando você vai só treinar, tá começando e vai treinar, eu vou dizer que o ideal é você ter um, tá? Porém, quando a gente vai atender, o ideal é a gente ter pelo menos uns 5 tebores. Por quê? Se a gente vai fazer vários procedimentos, vamos supor que você use um por procedimento. Você já vai conseguir atender 5 clientes. Se você usar 2, já diminui. Então, a gente tem que ter uma quantidade de tebores que a gente tenha condição de atender pelo menos 2, 3 clientes para poder conseguir dar um ciclo de uma autoclave ou de uma desinfecção ou de uma higienização, tá? Porque vai ter produto que vai ter que ficar 1 hora desinfectando, vai ter produto que vai ficar 12 horas, então você tem que ter material para que enquanto aquele produto esteja em processo de esterilização ou desinfecção, você consiga continuar atendendo. Porque se você tem um tebore, você utilizou aquele tebore para fazer o procedimento, e dali a pouco na cliente seguinte você vai fazer o quê? Passar um álcool 70 e ir lá e atender? Não, o correto é você ir lá e aplicar isso aqui. Tudo bom, lindona? Saudade de tu! Então, voltando aqui, esses são os tebores, tá? Então, o ideal é você ter mais tebores para que você possa atender mais clientes e levar autoclave. De repente, se você tem 5, você atendeu 3 clientes, você põe lá para esterilizar. Você tem 2 tebores para você atender as próximas clientes, tá? Então é importante a gente ter isso. E hoje a gente consegue comprar no Mercado Livre. Eles têm até kitzinhos que já vem com 5 mesmo, que é o que a gente recomenda. E super em conta. Então eu sempre falo pro pessoal, pros meus alunos, que eu compro a maioria do meu material pela internet, pelo Mercado Livre. Então, até porque o Mercado Livre tem aquela que é o full, que eles chamam, que entrega de um dia para o outro, a cada 2 dias, chega rápido. Então, eu sempre peço por esse full, que é uma forma de eu conseguir ter o material mais rápido na minha mão, tá? Então, era isso, gente. A gente tem que tomar cuidado e sempre que a gente comprar os nossos tebores, procurar comprar iguais. Eu gosto muito desses aqui, apesar de um ser um pouquinho mais fininho, o outro um pouco mais grossinho, é a mesma diferença. Eu gosto muito desses aqui, porque eles têm uma pegada boa, parece uma caneta, né? E o que acaba? A gente sempre se apega a um, tá?
Então é importante a gente ter o nosso de treino ser igual ao nosso de atendimento. Outra coisa, tem os tebores que são lindos, que tem os enfeitinhos na ponta, tem diamante, tem não sei o que. Ele não pode, esse tebore, ele não pode ser esterilizado também. É igual aqueles como fala, de pedrinhas, de brilhinho, não podem ser esterilizados em autoclave. E eu não gostei deles porque ele pesa, conforme você vai fazer, ele dá uma certa instabilidade. Mas aí é questão de adaptação. Eu vou abrir aqui, gente, e vou colocar para vocês as agulhas pra gente ver, tá? Eu vou abrir uma chanfrada, eu vou abrir uma inhu, tá? Ó, a agulha, ela vem lacradinha assim, ó, e ela sempre tem um ladinho que ele é mais soltinho, ele não tá grudado. E aí, ó, a gente, tá vendo aqui, ó? E aí a gente consegue abrir. Isso, Lili, é acrílico mesmo. Então, ó, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca a lâmina U, tá? Eu abro, tá, ó, tá bem abertinho. E eu vou colocar ela no centro. Ó, coloquei no centro e fechei. Tá? É uma lâmina que a gente vai trabalhar com ela, ó, retinha, tá? Ó, vou pôr aqui em cima. Ela fica reta, tá? E aí, a partir daí, a gente vai fazer o nosso procedimento. A chanfrada, ela já é um pouquinho diferente. Eu vou abrir uma hard aqui, que é mais durinha. A chanfrada, ela já é um pouquinho diferente. Peraí que eu tô achando aqui. Consegui. Ó, tô abrindo aqui também. Essa abertura, gente, a gente faz na frente do cliente, tá? E vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô abrindo aqui. E a gente vai colocar ela na diagonal também, tá? Lembrando que sempre a ponta maior, peraí, ó, a ponta maior, que é essa ponta aqui, ó, ela fica pro lado de fora do tebore. E a lâmina menor, ela fica pro lado de dentro do tebore. Ó, vou fazer assim para ver se vocês conseguem visualizar melhor, ó, tá? Olha como ela fica na diagonalzinha, com a ponta maior para fora e a ponta menor para dentro. E a inhu, ela já fica toda retinha. Outra lâmina que fica retinha, eu não vou colocar aqui para vocês, mas porque ela é igual, a forma de colocação igual a da U, é a chanfrada, a double line, ela também é reta, ó, retinha, tá, ó. Então, ela fica retinha e aí a gente consegue trabalhar. E a forma de pegar, sempre que a gente for trabalhar com a lâmina chanfrada, a gente não vai utilizar esse dedo, o minguinho a gente vai usar para tracionar, o dedo do meio a gente vai apoiar na lâmina e os outros dois a gente vai fazer a pegada, ó, como se a gente pega a caneta. Então, a gente vai ficar com essa posição aqui e aí a gente vai fazer o movimento do punho para realizar o fio. E esse dedo aqui, ó, é que ele vai dando o apoio do movimento, tá? Ó, vê se dá para ver. É assim mais ou menos que a gente vai pegar. Deixa eu pôr aqui, deixa eu ver se aqui dá para vocês visualizarem melhor. Ó, tá? É essa posição aqui que a gente vai trabalhar. Esses dois dedos como se fossem caneta, esse aqui dando apoio e o minguinho eu vou ajudar para esticar a pele. Então, por exemplo, fiz isso aqui, ó, tô aqui com a minha lâmina
esse dedo, aí eu estico aqui e venho fazendo o movimento dos meus fios, tá? Então, pessoal, esse era o conteúdo de lâminas hoje, tá? Lâmina U retinha, double line retinha e as lâminas chanfradas nesta posição. Agora eu vou falar para vocês que hoje é o último dia da inscrição para mentoria em Microblend, que é onde eu vou ensinar tudo isso que eu tô passando para vocês e vou mostrar na prática como que a gente utiliza cada uma dessas lâminas, em que situações. A gente vai treinar na pele, vai treinar as ramificações na pele artificial, né? Vai treinar as ramificações, a gente vai treinar os fios para deixar vocês bem fera para poder realizar isso na pele da cliente de vocês, tá? Então, hoje é o último dia que a gente vai estar com as inscrições abertas. Obrigada, Lili, que você gostou. A gente vai estar com as inscrições abertas, fecha hoje à meia-noite. E aproveitem, porque como é a primeira turma, eu dei um bônus de R$550. Então, o curso tá saindo por R$447 parcelado em 12 vezes. Então, fica muito baratinho, gente. Fica 40 e poucos reais. É pouca coisa. É valor de pizza por mês para você aprender uma profissão que vai te render muito mais. E que com um procedimento você já paga a cliente. E outra coisa, gente, vou falar para vocês. Muita gente me perguntou sobre custo de material. O Microblend é onde a gente tem um custo mais barato de material. Um tebori desse aqui, você vai pagar de R$14,90 a R$20. Enquanto um dermógrafo custa o mais baratinho na faixa de R$600, tá? Você vai usar para treinar aquela tinta xadrez que a gente compra em casa de material de construção. E depois você vai orientar na mentoria quais os pigmentos você vai precisar comprar, os custos desse pigmento, como você escolheu o pigmento. Por isso que a mentoria é legal. E o mais legal da mentoria é que a mentoria vai ser mais ou menos como está sendo aqui. Eu conversando com você diretamente, tá? Eu vou dar aula presencial online, então vai ter dia e hora combinado. A gente vai ter como se fosse uma sala de aula, onde eu vou explicar e dar a aula todinha para vocês. Vocês vão ter lição de casa, vocês vão ter tarefas que vocês vão fazer, vocês vão me mandar esse material, eu vou analisar, eu vou corrigir, eu vou orientar. Eu praticamente vou estar pegando na mão de vocês para ensinar vocês a técnica do Microblend, tá? Eu me especializei nessa técnica, amo de paixão. 90% dos meus trabalhos são de Microblend e assim, aqui da minha região, mesmo sendo uma região praiana, a gente se vende muito Microblend. E agora a gente tem um monte de coisa que a gente pode utilizar. A gente pode fazer shadow, a gente pode fazer shading com fios, a gente pode fazer preenchimento de fios. Dá para brincar muito com tebori, tá? E essa mentoria eu vou passar tudo isso para vocês. Eu vou passar os meus 6 anos de profissão como micropigmentadora e vou passar os meus 12 anos de profissão como designer de sobrancelha, não só a parte técnica, mas atendimento ao cliente, como fidelizar cliente, ofertas que você pode oferecer para o teu cliente, como agregar serviço, tá? Porque a micropigmentação a gente agrega serviços quais os de designer, os de depilação facial. Então vai ter no curso também ensinar depilação facial, depilação egípcia, e eu vou ensinar uma técnica para vocês que essa é fantástica, que é uma sobrancelha que eu chamo de micro rena, mas tem gente que chama de micro leve, que é uma sobrancelha efeito rena, só que com uma durabilidade de 3 a 5 meses. Então, é aquela pessoa que quer fazer uma rena, que
gosta da rena, mas quer que dure um pouquinho mais. Eu vou ensinar e essa técnica vai ser de bônus para vocês. Então, vocês têm que aproveitar que até hoje, às 11 horas, né, da noite e 59 minutos, a gente vai estar com essa promoção, com esse bônus de R$550. Então, gente, vocês têm que aproveitar, porque o curso nas próximas vezes que eu abrir turma, que eu não sei quando eu vou abrir outra, porque eu quero estar bem pertinho dessa. Quando eu for abrir a próxima turma, o valor do curso não vai ser mais esse. O valor do curso real é R$997. Então, aproveitem esse bônus de R$550, porque na próxima turma não vai ter mais esse bônus, tá certo? Eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma sexta-feira, eu não falei que eu não ia me estender muito na live de vocês, mas quem quiser fazer a inscrição para mentoria, vai na minha bio, tá lá o link, lá tá tudo explicadinho, clica no link, vai ter tudo explicado o que tem no curso, como funciona, como é que vai ser entregue o curso, tudo bonitinho. Se você quiser, se inscreve e aproveita essa oportunidade de começar o ano 2021 com uma nova profissão ou se aperfeiçoando na sua profissão, porque eu falo que mesmo eu tendo 6 anos de profissão, eu sempre estou me especializando e fazendo cursos, porque a gente sempre tem algo para aprender. Tá bom? Um beijo grande, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana e a gente se vê nas próximas lives. Beijo, tchau, tchau!